Atos capítulo 2. E nós vamos para o último dos mergulhos, que é um mergulho profundo no Espírito de Deus. A Bíblia diz que Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 11, Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, precisamos estar mergulhados nesse Espírito e também estarmos cheios desse Espírito. Então, pegaremos o texto base, o texto que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando eles estavam ali celebrando aquela festa, o Espírito foi derramado de uma vez por todas, de maneira que sobre toda a carne, como profetizou Joel, o Espírito foi derramado e ele agora está então disponível para nós. Essa é a ideia. Atos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, obrigado, Evinho. Olha, eis que vejo, hein? Eis que vejo um diácono em formação. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, repare bem, o advérbio de comparação, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, repare bem novamente o advérbio, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que moram aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomem conhecimento disto e muita atenção para as minhas palavras. Vamos ler somente até aqui. E eu queria pedir a você exatamente o que o Pedro pediu para aqueles que estavam lá naquela ocasião. Muita atenção. Não as minhas, mas a palavra de Deus. Muita atenção à palavra de Deus. O que nós acabamos de ler narra o derramamento do Espírito Santo.
E a maneira como aqueles cerca de 120 discípulos de Cristo ficaram cheios desse Espírito. E como esse Espírito, através desses discípulos, fez com que a profecia, fez com que a promessa de Jesus se cumprisse. Qual é a promessa de Jesus? Atos capítulo 1, verso 8. Que os discípulos seriam testemunhas, porque receberiam do alto, pelo Espírito receberiam poder. Mas não é um poder tipo magia sobrenatural para realização de coisas sobrenaturais. Não, é um poder que enche de coragem e ousadia para ser testemunha de Cristo. E você sabe que nesse tempo a igreja extremamente perseguida, qualquer pessoa que se declarava cristão estava correndo perigo de morte. Podia pagar com sua própria vida. Então, para ser testemunha de Cristo, para bater no peito e dizer, eu sou crente em Cristo, precisava ter muita coragem, muita ousadia, muita intrepidez. E essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez era dado pelo Espírito de Deus. E aí, o Evangelho, por esses discípulos, testemunhas, foi pregado e cresceu e foi alcançando pessoas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e chegou em Vila Velha. Aleluia! A promessa de Jesus se cumpriu. E se cumpriu porque o Espírito Santo assim o fez. Alguns dizem, inclusive, que o nome deste livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque é de fato ele o personagem principal. É ele quem vai, através dos apóstolos, fazendo com que o evangelho saia de Jerusalém e alcance Roma, a capital do império, de onde partiu para todas as regiões do mundo, inclusive chegando até nós. Portanto, quero dizer a você que esse é um texto, claro, muito conhecido, muito estudado, e é inclusive um texto que produz muitos entendimentos diferentes. Portanto, nossa fala aqui esta noite é uma fala completamente respeitosa, completamente ciente de que há outras interpretações e abordagens desse texto, porém nós temos o direito de ter a nossa abordagem, o nosso entendimento, e com todo respeito àqueles que pensam e praticam diferente, nós vamos então estabelecer aqui uma pneumatologia, uma doutrina do Espírito Santo que seja para nós saudável, que seja para nós edificante. E seguindo a orientação da juventude, meditando nesse tema, viver profundo, nós já passamos então por 3 mergulhos. A primeira quinta-feira nós mergulhamos, aliás, nós não mergulhamos no tanque de Betesda, mas mergulhamos profundamente na experiência daquele paralítico que teve uma profunda experiência com Jesus, mesmo sem mergulhar na água, mas mergulhou no poder de Deus. Depois nós vimos os 7 mergulhos. Amém? Glória a Deus. O Naamã, e nós demos 7 mergulhos profundos com o Naamã. Semana passada nós demos um mergulho, mas muito profundo, com Jesus no Jordão, e nós vimos lições do batismo, o mergulho que Jesus deu no Rio Jordão. Hoje, então, nós veremos esse mergulho espiritual, o mergulho que os crentes dão no Espírito de Deus. E a maneira como eles, mergulhados, podem ser cheios desse Espírito. A figura, eu quero apenas ilustrar para você. Claro que toda ilustração acerca de Deus, ela é limitada. Mas, para que você entenda, o meu único artifício é uma ilustração. Então, para ilustrar, imagine que o planeta Terra, imagine que o mundo é uma piscina, uma grande piscina.
e está cheio de gente. A humanidade, os habitantes desse planeta. No Antigo Testamento e até Atos capítulo 2, o Espírito de Deus trabalhava como se fosse, repare bem, é uma ilustração, uma mangueira de água, sabe uma mangueira que joga água? Um tubo flexível de borracha, que é usado para conduzir água. Então, o Espírito olhava assim, olha, o Sansão, aí dava um jato, entendeu? O Espírito aqui simbolizado como se fosse água, era um jato só no Sansão. E o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que rasgou o leão ao meio, como se fosse um cabrito. Olha, o Davi! E ele, ungido pelo Espírito de Deus, fez as coisas que fez. Olha, o profeta! Olha! Então o Espírito fazia, o Espírito descia, o Espírito batizava, o Espírito se apossava, na linguagem bíblica, de algumas pessoas individualmente para a realização de alguns propósitos divinos. Não estava disponível para todos, não estavam. Eram ações individuais. Um aqui, o outro ali, o outro lá, o outro acolá, e o Espírito ia assim, cumprindo o propósito redentor de Deus. Em Atos capítulo 2, acontece então o que a gente chama de derramamento do Espírito. Ele se derrama agora por completo e a profecia de Joel se cumpre. O Espírito será derramado sobre toda a carne, os velhos sonharão, os jovens terão sonhos e visões e etc, etc. Você conhece a profecia? Então a figura agora é a piscina cheia de gente, não é agora mais uma mangueira. Agora a mangueira sai de cena e vem o balde. Um balde eterno e infinito, claro, porque está nesse balde o Espírito do Senhor. E aí o balde é derramado. E a piscina agora fica toda cheia. Aí está todo mundo, nadando na piscina. Mas pastor, não entendi. Então quer dizer que todo mundo tem o Espírito Santo? Não, uma coisa é você estar na piscina, outra coisa é a piscina estar em você. De maneira que o Espírito, sim, como disse o profeta, foi derramado sobre toda a carne, ou seja, está disponível para todos, mas nem todos querem se encher desse Espírito. Portanto, nós somos batizados no Espírito e com o Espírito. Estamos no Espírito, mas temos agora a possibilidade de ter o Espírito dentro de nós. Somos gerados de novo, nascemos de novo, somos feitos novas criaturas pelo poder do Espírito de Deus. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito, disse Jesus. Portanto, podemos, nessa grande piscina chamada planeta Terra, que está cheia do Espírito de Deus, termos experiência com Ele, e não só mergulhados nele, termos Ele nos enchendo, até que cheguemos à plenitude do Espírito. E aí, nesse ponto, nós divergimos de outros pontos de vista. De maneira que nós entendemos que sim, somos batizados, somos cheios, temos os dons e o fruto do Espírito Santo. A única diferença é que nós não entendemos que um dom é a evidência da presença do Espírito. Não, o Espírito tem 9 dons, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12. Portanto, não é um dom que evidencia que uma pessoa está batizada ou cheia desse Espírito. De maneira que os 9 dons estão disponíveis para nós. E na minha opinião, o que evidencia um novo nascimento, uma nova criatura e uma plenitude do Espírito não é um dom, mas é o fruto do Espírito, que é amor, alegria,
paz, paciência, bondade, benignidade, fé, temperança, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Fruto no singular. Ou tem ou não tem. Mas são 9 características de um fruto. Como 9 gomos de uma mexerica. É um fruto. E tem várias características. Mas é um fruto só. Ou tem ou não tem. Então penso eu que a evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa não é a execução de um dom, mas a frutificação que esse Espírito produz. Quero saber se ama, quero saber se é alegre, quero saber se é pacífico, benigno, bondoso, se tem fé, se é temperado e se tem domínio próprio. Porque estas coisas evidenciam a presença do Espírito. E disse Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 23. Contra estas coisas não há lei. Portanto, depois dessa introdução pneumatológica, vamos ao texto. O texto diz no verso 1 que era dia de Pentecostes. Deixa eu te explicar uma coisa. Como já disse, com todo respeito à doutrina, interpretação e práticas diferentes das nossas. Ok? Com todo respeito. Tenho vários amigos pentecostais, assim denominados, que entendem de maneira diferente de nós. E o que nos une, que fique registrado isso, o que nos une é maior do que o que nos separa. Embora entendam de maneira diferente, somos irmãos. E não é liturgia nem doutrina que nos leva para a eternidade. É a fé em Cristo Jesus. Portanto, somos todos irmãos e o reino de Deus é muito maior do que nossas doutrinas, dogmas e placas. Fique registrado. Mas, biblicamente, Pentecostes não significa derramamento do Espírito. Não. Pentecostes na Bíblia é uma festa judaica. Festa de Pentecostes. Por que ela tem esse nome? Porque era também chamada de festa das semanas. Está lá em Levítico, capítulo 23, versos 15 e 16. Aliás, Levítico 23 é o capítulo das festas. Capítulo 23, do verso 4 até o verso 8, fala da festa da Páscoa. Como é que faz a Páscoa? A festa da Páscoa. Ou dos pães asmos, sem fermento. Depois o verso 15 e 16, festa de Pentecostes, ou festa das semanas, que também está em Deuteronômio, capítulo 16, verso 10. E no capítulo 23 de Levítico, verso 34, está a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Portanto, a festa de Pentecostes é a festa das semanas. Levítico 23, versos 15 e 16. O Senhor orientou o seu povo que estava no deserto, através do seu servo Moisés, dizendo: a terra é de vocês, podem plantar à vontade. A terra é boa, ela mana leite e mel. Então vocês vão plantar. Mas num determinado momento vocês vão ter que colher o que plantaram. Então quero ensinar para vocês. Todo ano vocês vão fazer 3 festas para mim. A festa da Páscoa, celebrando a liberdade que vocês tiveram no Egito, a Pessah, a passagem. Vocês vão fazer a festa da colheita e vão fazer a festa das cabanas. A festa da Páscoa celebra a liberdade. A festa das cabanas celebra a presença de Deus. O tabernáculo simbolizava que Deus estava presente com eles. E a festa de Pentecostes é a festa da colheita ou festa das semanas. Como é que funcionava? Lê lá que você vai entender. O Senhor disse: durante 7 semanas vocês vão fazer a colheita. Cada semana tem 7 dias. Deus tem um negócio com o número 7. Problema dele. Ele gosta do 7. Amém. Uma semana tem 7 dias. Aí o Senhor falou assim: vocês vão colher durante
7 semanas. Você passou em matemática na quinta série. 7 vezes 7, 49. Aliás, quinta série não, né? Isso aí é coisa de segunda, terceira, né? Tabuada, né? Tabuada de 7, segunda série, terceira série. Aliás, segundo ano, terceiro ano, que agora mudou tudo, é tudo diferente. Então, 7 vezes 7, 49. O dia depois do 49 é o dia 50, é o Pentecostes. Portanto, Pentecostes, em grego, significa 50 dias. Por isso que a festa, no grego, chama-se Pentecostes. No hebraico, Shavuot, colheitas. Então, Pentecostes é 50 dias. Pentecostes, 50 dias. Por isso que a festa recebe esse nome. Ok? No dia de Pentecostes, o dia 50, depois das 7 semanas da colheita, o povo estava lá no templo, reunido para celebrar essa festa. Porque Deus deu como mandamento, como estatuto, como ordem. Todo ano tem que fazer festa. Festa da Páscoa, para celebrar a liberdade que eu dei para vocês. Festa de Pentecostes, para celebrar as colheitas que eu dei a vocês. Festa das cabanas, para celebrar a minha presença com vocês. Então, a festa de Pentecostes estava começando, o povo estava celebrando, e naquela ocasião o Espírito foi derramado. Não quer dizer que Pentecoste significa derramamento do Espírito, porque os judeus até hoje fazem essa festa. Normal. Todo ano continua tendo Pentecostes. Ok? Então, quero te dizer em primeiro lugar que nós vamos agora, nesse texto, ver quais são as características de uma pessoa que está cheia do Espírito, mergulhada profundamente no Espírito de Deus. E não somente está no Espírito, mas com o Espírito. Em primeiro lugar, eu penso que só nessa introdução já me mostra que uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que gosta de festa. Festa. Porque nosso Deus é um Deus que gosta de festa. Ele falou todo ano, vai fazer festa. Todo ano, Deus, todo ano. No mês de Nisan, vocês vão fazer para celebrar. Portanto, meu irmão, bota um sorriso no seu rosto e celebre a vida, pois quem é cheio do Espírito, quem vive profundamente no Espírito, quem está mergulhado no Espírito e que tem o Espírito enchendo sua vida, gosta de celebrar com Deus, pois tudo vem dele. Amém. Então, nesse contexto, o Espírito é derramado. E aí vem aqui, além dessa primorosa característica que é a festa, vem algumas características no texto, e a primeira delas é que uma pessoa cheia do Espírito Santo está sempre reunida num lugar. Versículo 1. Depois de dizer que era o dia de Pentecostes, diz que eles estavam todos dispersos, estavam todos por conta própria, estavam todos, cada um por si, estavam todos reunidos, congregados, juntos, unidos, porque o Espírito de Deus produz comunhão entre nós. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja unida. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que congrega, é uma igreja que se reúne, não necessariamente dentro dessas 4 paredes. Nós somos a igreja, nós somos a congregação de Jesus aqui neste lugar. De maneira que, de vez em quando, a gente vem aqui. A gente vem aqui na terça-feira para um estudo bíblico muito abençoado, aleluia. Aliás, terça agora foi chique, né? Nem eu sabia que eu sabia aquelas coisas. E você perdeu, hein, Zilda?
Que pena, menina. Você perdeu muita coisa. Perdeu uma eternidade de coisas. Né, meninas? Depois vocês contam para ela. Então, nós viemos aqui na quinta-feira. Nós viemos de vez em quando aqui no sábado. Sábado agora nós vamos vir, porque tem pra já. Aleluia. Todos reunidos, louvando a Deus. Programação de encerramento do mês da juventude vai ser uma bênção. Nós viemos aqui no domingo, pela manhã, à noite. Agora, aqui não é o nosso lugar de congregar. Aqui a gente vem para juntos celebrar a Deus. O lugar de congregar é aqui, ó. Porque quem produz a congregação, quem produz a reunião, quem produz a comunhão é o Espírito. E onde está o Espírito? Está aqui. Não adianta nada, está aqui dentro, mas aqui está separado. Não adianta nada. Agora, mesmo estando um na sua casa, cada um na sua casa, ou viajando, pregando para tudo que é lado, o importante é estar em comunhão, ó, no Espírito. Se estivermos juntos, unidos, congregados pelo poder do Espírito, esse Espírito nos dá poder para ser testemunhas. E Guaranhuns será cheio do poder do Senhor. Em segundo lugar, uma pessoa que está mergulhada profundamente no Espírito de Deus e cheia desse Espírito, sempre é levada pelo Espírito, impulsionada pelo Espírito, direcionada pelo Espírito. O verso 2 diz que de repente veio do céu um som, como de um... A palavra vento, no grego, que é o original desse texto, é a palavra pneuma, que é vento, mas também pode ser traduzido por espírito. Olha que coisa poética. O Lucas é médico, você sabe, o Lucas é um grego chique, estudado. Fazer medicina hoje em dia é top. Imagina 2000 anos atrás, gente. O cara é médico, o cara não está de bobeira não. Olha a poesia do texto dele, ele é cirúrgico, literalmente. O Espírito chegou e parecia um vento. Um vento. E aí tem uma música linda dos Vencedores por Cristo, que está num DVD que eles lançaram recentemente, com uma nova formação, que diz que o Espírito é esse vento. E nós somos como se fosse na poesia da música, que é linda, recomendo você ouvir. Vencedores por Cristo é um CD e um DVD chamado A Visita. Lindo! E o cantor diz assim, deixa eu ver se eu lembro. Carretel de linha nova, tesoura, vareta e cola, meu papagaio de seda eu mesmo fiz. Manhã de sol, o céu azul, tem uma brisa lá fora, tomo um café correndo e vou. Você já entendeu a cena, né? O menino acordou, o dia tá lindo, o vento tá soprando, ele pegou o carretel de linha, tesoura, vareta e cola, ele vai fazer uma pipa e vai brincar. Aí a canção continua. E aí ele diz que ele foi, saiu e não tinha vento. Aí ele canta assim: quem é que sabe do vento, se vai dar o ar da graça, em que direção eu devo esperar? Chamar o vento eu chamei, mas de menino se aprende que ele sopra onde quer. Queimei a pele de cara pro sol, minha retina fartou-se de azul. Tornei-me amigo do vento, me inclinando aos teus caprichos. Voa minha alma, qual pipa de seda, pois teu destino é deixar-se levar. Quando o Espírito sopra, segredando ao meu ouvido. Aí volta e canta tudo de novo.
E esta música é baseada em João, capítulo 3. Quando Jesus diz para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele não entende, mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala, não é nada físico, não é nada literal, é espiritual. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Aí Jesus emenda na teologia do Espírito. O Espírito é como o vento. Aí no grego fica, o pneuma é como o pneuma. O Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, ninguém ouve a sua voz, ninguém pode pegar, ninguém pode tornar artificial. Você pode até criar um vento artificial, um ventilador. Mas um ventilador não tem poder de arrastar as nuvens. Um ventilador não tem poder de levar as sementes que brotam e produz o mundo segundo a vontade de Deus. De maneira que toda tentativa de artifícios sobre Deus é uma tentativa frustrada de manipular o vento de Deus. Vamos fazer assim, porque é assim que Deus quer, então nós vamos produzir aqui a ação do Espírito. Vamos criar um ventilador gospel, Vamos fazer de determinado jeito, porque assim saberão que é o Espírito que está fazendo. Ninguém pode manipular o Espírito de Deus. O Espírito é como vento. Portanto, o texto diz que o vento mostrou ali que era o Espírito que estava sendo derramado. Como um vento impetuoso. E eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo. O Espírito estava sendo derramado. Eles estavam sendo mergulhados nesse Espírito. De maneira que eu e você, como pipas, conduzidas pelas mãos de Jesus, só vamos debicar se Ele nos conduzir. É o vento que sopra, é o Espírito quem conduz. E nós precisamos ser direcionados, levados por este vento, pela vontade do Espírito de Deus. De maneira que todos aqueles que são nascidos de novo são gerados pelo vento. Como é que você segura o vento? Tem uma senhora que tentou estocar o vento, Diz que tem essa tecnologia lá na Europa. Não sei. Portanto, como é que você vai, nessa linguagem metafórica da Bíblia, todos os nascidos de novo são como o vento. E o vento não dá para estocar. O vento não dá para segurar. O vento não dá para guardar no celeiro, num pote, num almoxarifado. Portanto, a igreja é formada de indivíduos que são gerados pelo vento e são direcionados pelo vento, de maneira que nós não tem como colocar cerca. O vento sopra e o Senhor, no controle de todas as coisas, faz o que Ele quer, porque Ele é soberano. Em terceiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito é alcançada pelo fogo. O verso 3 diz que além do vento, você já entendeu que não é literal, tem o advérbio de comparação aí, como vento. Verso 3, como fogo. Então não é um fogo literal, porque você tem que se lembrar que o escritor de Atos é Lucas. E Lucas só se converte depois da primeira viagem missionária de Paulo. Portanto, Lucas não é testemunha ocular desse acontecimento. O Lucas não estava aqui em Atos 2. Então, como é que ele escreve o Evangelho e o Atos até o capítulo 10, 11, o momento que ele não tinha se convertido ainda? Porque no capítulo 15 diz que Paulo voltou junto com os seus amigos de viagem missionária lá em Jerusalém para fazer um concílio.
Aquele problema de pode comer, não pode comer, tem que circuncidar, não pode circuncidar. O Paulo pregando aos gentios e o pessoal de Jerusalém achando que ele não estava fazendo corretamente, então eles se reuniram para um concílio. Naquele concílio, Lucas estava presente, ou seja, ele ficou ali, não sabemos quantos dias, ele conversou com o Pedro, com o Tiago, com o João, conversou com a Maria, com as outras que estavam lá junto, e aí, certamente, ele ouviu a história. Como que Jesus nasceu? Como que ele cresceu? Como que ele foi batizado? Como é que ele começou o ministério dele? Como é que ele chamou você? Como é que ele chamou você? E você, como é que foi? E aí as pessoas foram contando para ele a história e ele depois, usando a memória das conversas que ele teve, ele coloca no papel a encomenda do quem que encomendou o Evangelho e Atos para o Lucas? Teófilo. Exatamente. Ele diz no início que ele está escrevendo para o excelentíssimo Teófilo. Controvérsias à parte, tem gente que acha que é um cara, tem gente que acha que é uma figura para qualquer crente da igreja, porque Teófilo, né, Teos, e Filos é amigo de Deus, ou aquele que é fraterno com Deus, né? Teos e Filos, Teófilo. Não sei. O fato é que ele escreve esse trecho baseado no que ele ouviu dizer. Então imagina você tendo que registrar a experiência de alguém. Alguém teve uma experiência com Deus. Conta para mim, o que você sentiu? Ai, não sei, era um negócio assim, um negócio, é tipo um vento. Uma coisa assim que mexia comigo, eu fiquei arrepiado e parecia um vento. Entendeu? Por isso que ele usa o advérbio, como um vento. E depois, um negócio que queimava e parecia que estava na cabeça da gente assim, e na cabeça de cada um, e dentro de nós um calor. Então era tipo um fogo. São as palavras que ele tem para usar e descrever a experiência que esse povo teve. Percebe que esses termos aqui, então, não são literais. Não é vento de fato, não é fogo de fato. São metáforas que, na narrativa, são os artifícios que o Lucas usa para representar de maneira literária aquilo que o pessoal sentiu espiritualmente. Porque é um evento espiritual, é o Espírito que está em ação aqui. Portanto, a característica é o fogo, que não é um fogo literal, mas é um calor. Pessoa que é mergulhada no Espírito, pessoa que é cheia do Espírito, é uma pessoa calorosa, quente, crente também, por que não? Uma pessoa iluminada, porque o fogo também produz iluminação. E uma pessoa purificada, porque o fogo também produz purificação. Portanto, uma pessoa cheia do Espírito não necessariamente é uma pessoa que faz isso, aquilo outro, mas necessariamente é uma pessoa que tem o fogo, como disse o João Batista. Ele batizará com o Espírito e com fogo, que em último lugar, além do calor, da iluminação e da purificação, produz juízo. Juízo. O fogo julga. Eu quero saber se esse material aqui é precioso ou é perecível. Joga no fogo. Se for precioso, se for pedra, se for ouro, se for prata, se for precioso, vai passar pelo fogo e só vai sair purificado. Agora, se for perecível, o fogo vai queimar e só vai sobrar cinzas. Portanto, o fogo também estabelece juízo, o que presta e o que não presta. Joga no fogo. Ai, Senhor, tá difícil. Tô na fornalha. Tá queimando. Tá sofrido. É o juízo, meu irmão. É o fogo que está provando a qualidade do material. Se for precioso, passará pelo fogo e sairá purificado. Em quarto lugar, quem está cheio do Espírito, mergulhado nesse Espírito, sempre fala a língua do outro. O verso de número 4 diz que eles ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas.
Já disse, interpretações à parte, pneumatologias à parte, e liturgias e práticas à parte, este milagre não é um milagre de fala, mas principalmente um milagre de audição. Porque o texto diz que o milagre aconteceu não porque eles começaram a falar em outras línguas, mas porque o povo, cada um ouvia na sua própria língua. É como se eu aqui, falando em português, e tivesse sentado aí no auditório, gente da Inglaterra, da França, da Alemanha, do Japão, da China, de tudo quanto é língua. E você viu aqui os países que estavam lá representados. Tem a lista de todos eles aí. Cada um falava uma língua diferente, um idioma. Eles estavam falando e o povo estava entendendo, cada um na sua própria língua. Aí os eruditos vão dizer, eu acho muito interessante essa percepção, que Atos 2 é a reversão da Torre de Babel. Interessante, né? Na Torre de Babel, Deus desceu e confundiu as línguas. Porque o povo não queria seguir a ordem de Deus, que era povoai a terra. Espalhem-se. O povo, não, aqui tá bom, aqui tá bom. Vamos fazer uma torre que aqui mesmo a gente conversa com Deus e aqui mesmo a gente resolve tudo e vamos ficar aqui. Aí Deus, vocês não vão se espalhar não? Então vai lá. Desceu e confundiu as línguas. De repente, black. Ninguém se entendia. Aí foi cada um se afastando. Quando a gente não se entende, a gente se afasta. Aí vem o Espírito de Deus e desce novamente. E aquele que confundiu as línguas agora faz todo mundo falar a mesma língua. Faz todo mundo se entender. E isso produz comunhão. Portanto, a característica daquele que é cheio do Espírito é que ele fala a língua do outro. Ele se preocupa se o outro está entendendo a mensagem. Muitas vezes nós ficamos muito evangélicos e falamos usando muito o nosso idioma, que é o evangeliquez. Evangeliquez. Paz do Senhor, varão. Aí quem não entende o evangeliquez fica procurando um pedaço de bambu, um varão, né, alguma coisa. Onde é que está esse varão? O que é isso? Vai botar uma cortina aqui em algum lugar? O varão põe cortina, né? Aí entra no ônibus, né? Oi, e aí, vaso, como é que tá? Olha e fala, vaso? Não estou vendo nenhuma planta. Não estou vendo nenhum banheiro. Como assim vaso? Como é que tá? Tô igual sardinha, né? Lembra da sardinha? Tô apertado, mas tô no óleo. E aí, varão? Tá na bênção? Ih, rapaz, tô no vale. Vale? E aí, como é que tá? Tô no Vale. Vale? É Vale do Rio Doce? Na Vale, empresa? Tá trabalhando na Vale? Não, tô na dificuldade. Um evangeliquez, a gente fala a nossa própria língua e muitas vezes as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando, porque nós não estamos falando na língua do outro. E quando estamos cheios do Espírito, a gente não fica preso a um idioma, a gente fica preso à ação do Espírito de Deus, que está sempre interessado em, através de nós, comunicar a todas as pessoas. Em quinto lugar, quem é cheio do Espírito sempre está no lugar certo, na hora certa. Isso é lindo. O verso 5 diz que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Um monte de gente faltou essa festa de Pentecostes. Um monte de gente não estava lá. Um monte de gente que vivia naquele tempo não viveu essa experiência. De maneira que quem está cheio de Deus, quem é reunido com a igreja, quem é levado e direcionado pelo Espírito, quem tem dentro de si um fogo, quem fala na língua do outro para comunicar o Evangelho, sempre estará no lugar certo, na hora certa, para ter experiências profundas com Deus.
Em sexto lugar, quem é cheio do Espírito sempre é ouvido e entendido. Tem muita gente falando muita coisa. Eu não sei se o povo está realmente entendendo tudo que está sendo falado sobre Deus e o seu evangelho. Mas quando estamos cheios do Espírito, há entendimento. Versos 6 e 7 diz que aquele povo ficou perplexo, de queixo caído, porque cada um ouvia e entendia tudo que estava sendo falado. As maravilhas de Deus foram proclamadas e todo mundo entendeu. Quem é cheio do Espírito, em sétimo lugar, 7 características já foram. Está sempre preocupado em alcançar o mundo. O verso 9 ao 11 diz que tinha gente ali de tudo quanto era lugar do mundo naquela época. E aí vai dando aí uma lista, né? Medos, partos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, de Roma, e de tudo quanto era lugar, de Creta, da Arábia, tinha gente de tudo quanto era lugar do mundo. Quem está cheio do Espírito não fica preocupado só consigo e com os seus, mas com o mundo que precisa ouvir das maravilhas de Deus. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja missionária. Em oitavo lugar, uma pessoa cheia do Espírito causa espanto, perplexidade. Olha só o verso 12. Todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. O que está acontecendo? Queridos, se esta igreja for cheia do Espírito, mergulhar profundo no Espírito de Deus, ela produzirá perplexidade ao nosso redor. Todo mundo vai ficar perguntando, o que é que está acontecendo lá? O que é que está acontecendo? Mas de onde sai tanta gente? Mas de onde sai tanta coisa boa? Mas por quê? Mas como? Mas me explica. Ah, esse povo só pode estar doido. Botar um bando de mulher na igreja para dançar? Perplexos, atônitos. O que está acontecendo? É o Espírito que foi derramado e agora está sendo inspirado para que nós, como igreja, cheios desse Espírito, podemos causar espanto ao nosso redor. E todos virão para ver e ouvir das maravilhas do Espírito de Deus. Em nono lugar, o Espírito, às vezes, causa zombaria. Verso de número 13 diz que o povo falou assim, ó, isso não é Espírito de Deus, nada. Eles estão, tudo bêbado. Está tudo doidão. Porque tem gente que não está mergulhado no Espírito, mas o Espírito não está enchendo sua vida. Então não tem percepção e sensibilidade espiritual para perceber o movimento e as ações do Espírito. Então eles dão um passo para trás e jogam tudo na conta da doideira. Não, isso aí é doideira. Não, isso aí é loucura. Não, isso daí não é de Deus, não. Não, isso daí não pode, não. Não, isso daí não. É o que esse povo fez. Não acreditaram que era o Espírito de Deus. Pensavam que eles estavam bêbados. E ficaram zombando deles. Estão tudo embriagado, está tudo bêbado. Nem sempre é doideira, tá? Às vezes vai ser o Espírito de Deus. Então nós precisamos ter sensibilidade espiritual para discernir quando é de Deus e quando é embriaguez. Uma pessoa cheia do Espírito consegue ter esse discernimento. Porque quando você tem algo dentro de si, você reconhece algo que está operando fora de si. Então, se eu tenho o Espírito em mim, eu posso olhar e reconhecer. O mesmo que está aqui,
é o que está lá. Então, é de Deus. Em último lugar, uma pessoa mergulhada em Deus, uma pessoa que vive profundamente em Deus, no Espírito de Deus, e que está cheia do Espírito de Deus, sempre prega o Evangelho. Mas não da sua cabeça. Prega usando a Bíblia, as Escrituras, as profecias bíblicas. Do verso 14 em diante, até o 41, diz que o Pedro ficou de pé. Ei, quero falar um negócio com vocês. Vocês se lembram do que falou o profeta Joel? Tem ninguém bêbado aqui não. Tem ninguém embriagado aqui não. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado por Joel. E ele começa ali, pela profecia do Joel, a expor o Evangelho de Jesus. E aí ele fala de Jesus e expõe a vida, a obra, o ministério, o sacrifício e a ressurreição de Cristo. E no final do sermão, no final da pregação, o povo faz o apelo. Já reparou isso? Olha só o verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, ou seja, o coração foi quebrantado, transtornado, se abriu para a fé e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que a gente faz? Percebe? O Pedro pregou, mas quem fez o apelo foi o auditório. E agora? O que a gente faz? E aí Pedro respondeu como responde uma pessoa cheia do Espírito de Deus: arrependa-se e seja batizado. Vamos dar um mergulho? Bora dar um mergulho? Bora dar um tibum profundo? Porque a fé produziu o arrependimento, que produziu 3.000 mergulhos. E a igreja saltou de 120 membros para 3.120 membros, aproximadamente. Já pensou? Num sermão a igreja aumentar desse tamanho? De 120 para 3.000, quantos por cento aumentou, Jonas? 9 fora, cai, pegou aqui, caiu no chão. 300.000%? 300.000%, de 100 para 3.000, mais ou menos, é isso. Já pensou? Já pensou? Nós somos aqui 200 e pouco. De 100 para 3.000, de 200 para 6.000. Oh, glória! Já pensou ou não? Eu já pensei. Então a pergunta que você tem que fazer é: o que a gente faz? O que a gente faz para viver esta experiência? Não necessariamente de crescimento quantitativo, mas o que a gente faz para viver experiências profundas com o Espírito de Deus? O texto diz: arrependam-se e mergulhem mais profundo. Busquem mais de Deus. Encham-se do Espírito de Deus. E Ele certamente, através de nós, vai produzir festa. E de longe virão para celebrar na presença do Espírito de Deus. Portanto, mergulhar profundamente no Espírito é mergulhar para fazer festa. É mergulhar para comunhão, para reunião. Mergulhar no direcionamento de Deus. Mergulhar no fogo de Deus
que aquece, ilumina, purifica e julga segundo a reta justiça. Mergulhar no Espírito de Deus é mergulhar para falar a língua do outro, é mergulhar para estar no lugar certo, na hora certa, é mergulhar para ouvir e entender, é mergulhar para alcançar o mundo, é mergulhar para causar perplexidade nos que estão à nossa volta, é mergulhar, às vezes, para causar zombaria, mas é mergulhar para pregar o Evangelho e ver pessoas se convertendo, se arrependendo e mergulhando para a glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Viva profundamente nele. Mergulhe nele. Certamente, ele tem coisas profundas para fazer com você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.